E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. Pessoal, o Bitcoin chegou nos 70 mil dólares e devolveu praticamente tudo. A gente chegou nos 66k, enquanto ele faz uma das figuras mais importantes que pode indicar queda nos próximos dias. E nesse vídeo aqui eu vou te falar exatamente qual que é a minha estratégia e aonde que você vai ter os níveis mais importantes para estar buscando compras ou quem sabe até vendas logo depois da vinheta. Então, agora o Bitcoin começou, depois de uma alta de quase 30%, a fazer essa figura aqui, que é uma figura de cunha ascendente, né? No gráfico de 4 horas, que é uma figura que geralmente indica queda no mercado. E a gente falou bastante aqui sobre a possibilidade de rompimento, né? Enquanto o Bitcoin ainda estava lá em cima, próximo aos 69 mil dólares, 70 mil dólares, numa live que eu fiz hoje mais cedo. Agora eu tô fazendo lives diárias aqui no canal, então a gente falou desde o discurso do Donald Trump aí no dia de sábado, eleições na Venezuela, falamos sobre o ETF de Ethereum, dívida dos Estados Unidos, corte na taxa de juros, analisamos o Bitcoin, analisamos o Ethereum, analisando ativos que vocês estão pedindo. E eu tô fazendo essas lives agora na hora do almoço para dar uma geralzona no mercado, falar de notícia e tudo mais. E no final do dia, aí eu solto um segundo vídeo, né, atualizando a análise, porque agora no final do dia a Bolsa de Valores americana já fechou, então fica mais tranquilo da gente analisar. Provavelmente a maior parte da volatilidade já passou, então a gente consegue saber mais ou menos a direção, né, que o mercado vai estar tomando para traçar melhores estratégias. Se você gostou, né, dessa mudança que eu estou fazendo no canal, já me comenta aqui embaixo, deixa aquele like para ajudar, para incentivar eu continuar, né, trazendo sempre coisas novas aqui, tentar melhorar o máximo possível no canal. E claro, toda sugestão é válida, então manda aqui nos comentários o que você acha também que eu posso fazer. Vídeos de notícia não vão acabar, tá? As notícias eu comento lá na live, mas caso tenha alguma notícia nesse meio tempo que seja importante, eu também vou trazer aqui em vídeo para vocês. Então, o meu intuito é continuar com a frequência aí de 1, 2 vídeos por dia no canal, dependendo até 3, né, da época do mercado, e acrescentar aí a nossa tão querida live na hora do almoço, para que você consiga também estar presente aí com a gente. Mas Bitcoin está aparentemente rompendo essa cunha ascendente. Cunhas ascendentes geralmente rompem para baixo, certo? E tudo indica, né, que agora que a gente superou esse fundo com rejeição, que foi a mínima do discurso do Donald Trump no sábado de tarde, provavelmente a gente vai ver uma continuação, tá? Por que eu falo isso? Porque os 70 mil dólares é uma região muito conturbada, né? O TensorChat saiu novamente aqui do ar, né? Isso aconteceu agora, antes de eu começar a gravar, ele estava funcionando, mas não tem problema. Eu tenho um outro site aqui que mostra um order book pra gente dar dando uma analisada. E tudo indica, né, que depois de uma alta de quase 30%, o Bitcoin ele está perdendo força. Mas não que isso seja algo negativo, né? Na verdade, muito pelo contrário. Quando a gente olha aqui no curto prazo, né, gráfico de 1 hora, às vezes até o gráfico aqui de 15 minutos, que muita gente olha, fica desesperado. Fala, nossa senhora, o Bitcoin ele já caiu aqui mais de 5%. Eu devia ter vendido, agora ele vai começar a cair mais. E esquece, né, que nas últimas 4, 5 semanas, o Bitcoin ele subiu aí mais de 30%. Então, uma hora ele iria precisar corrigir no gráfico semanal. Esse é um movimento necessário justamente para ele conseguir romper de forma saudável as máximas históricas, né? E o mais importante, romper de forma confirmada. Então, por conta disso, esse rompimento da cunha pode ser justamente o princípio perfeito para a gente vir captar níveis mais baixos aqui, que seria justamente esses níveis que a gente pode estar formando esse fundo ascendente no gráfico semanal. Olhando aqui, né, o livro de ofertas combinado, eu vou até colocar aqui o intervalo aqui de 1000 para ficar mais fácil. Ele demora um tempo para carregar, viu, pessoal? Mas o que a gente estava vendo hoje mais cedo, lá na live que eu fiz, é que tem uma quantidade massiva de bitcoins sendo vendidos, né? Principalmente na região dos 70 até os 72k. Isso em praticamente todas as corretoras. Enquanto, quando o Bitcoin chega lá próximo aos 70, quase ninguém quer comprar, cara.
Então, o que o preço ele está fazendo aqui é simplesmente uma armadilha dos ursos, né? Uma bear trap, que a gente rompeu o 70k, rompeu o topo prévio com rejeição. Quando a gente superou o 70k, muita gente entrou comprado e aí as instituições acionaram várias ordens, né, multimilionárias, arquimilionárias aqui acima de 70 mil. A gente não teve força compradora para conseguir preencher essas ordens e aí o preço começou a cair. Esgotaram-se os compradores e é assim que a gente vê armadilhas sendo formadas e movimentos corretivos se iniciando. Agora, né, eu vou ficar de olho nas regiões de Fibonacci e na sobrevenda do 4 horas do RSI. A gente teve a sobrevenda, o primeiro toque na sobrevenda nos 15 minutos depois dessa grande alta que o Bitcoin fez. Deixa eu ver se eu consigo voltar, cara, que aqui já tem bastante tempo que isso aconteceu, né? Nossa senhora. Quando a gente teve aquela mínima, né, que o Bitcoin chegou nos 53 mil dólares, deve ser aqui embaixo. Primeiro toque na sobrevenda aqui nos 5 minutos, né? Aconteceu, na verdade, bastante. Acho que aconteceu os 5 e os 15 de uma vez. Deixa eu entender aqui, ó. Aconteceu que o primeiro toque na sobrevenda dos 15 minutos foi alta. O primeiro toque na sobrevenda dos 5 minutos, a gente ainda não tinha tido um repique muito considerável, né? Não tinha confirmado de fato esse fundo. Mas, deixa eu ver aqui quando que rolou. Foi meio que aqui, ó. Então a gente teve um repique. 5 minutos teve o repique, 15 minutos foi nesse ponto teve o repique. 1 hora, a gente cansou de falar aqui sobre entrar na sobrevenda de 1 hora. Então foi esse ponto aqui, tivemos um excelente repique. E agora a gente vai ficar de olho na sobrevenda do gráfico de 4 horas, que deve ser o nosso fundo ascendente no gráfico semanal. Terceiro trade que eu entro aqui ao longo das últimas 2 semanas. Então assim, julho está sendo um mês muito bom, eu tô falando bastante disso aqui no canal. E por que, né, que eu tô entrando comprado? Por que que eu acho que o preço ele vai fazer isso e não isso? Bom, primeiro de tudo, né, graficamente a gente subiu 30%. A gente devolver esses 30% de uma única vez é muito difícil, cara. É muito difícil isso acontecer. Segundo, que o sentimento mostra pra gente que as quedas, elas são apenas correções pra gente subir e não movimentos impulsivos e não impulsões para a gente reverter a tendência de alta. Porque quando a gente tem movimentos de alta, a gente tem aumento no Open Interest, que inclusive chegou aqui nas máximas históricas, tá? E quando a gente tem quedas no preço, a gente também tem quedas no Open Interest, mostrando que o interesse cai. Além do mais, queda no mercado, a gente vê as sardinhas vendendo. Então as sardinhas estão desesperadas com esse movimento, as sardinhas estão operando contra essa forte tendência de alta. E vale falar que o preço ele subiu bastante nos últimos dias e poucas pessoas compraram, a gente deixou pouca liquidez abaixo. Então, nos últimos 7 dias, que foi quando a gente fez o fundo ascendente no gráfico diário, que eu falei para a gente comprar pra caramba, foram poucas pessoas que compraram. Em contrapartida, só hoje a gente já teve mais de 1 bilhão de dólares, né? 591 mais 504, quase que 1 bilhão de dólares de pessoas vendendo. Olha quanto que a gente teve de pessoas comprando, 483. Tem muito mais pessoas apostando que o Bitcoin vai cair do que apostando que ele vai subir. E é isso que traz o indicativo de que a gente provavelmente vai ver uma queda para fazer um fundo ascendente e depois vai subir para captar toda aquela liquidez. É essa liquidez que é necessário para preencher aquele tanto de ordem de venda que eu comentei agora há pouco no vídeo, né? As ordens das instituições elas só conseguem ser preenchidas com as sardinhas sendo liquidadas dentro das corretoras, pessoas acreditando no sentido do mercado e errando nesse sentido. E atualmente a maior parte das pessoas está acreditando que o Bitcoin vai cair. E é justamente por isso, né, que o Bitcoin ele fica mais difícil de cair, porque se a maioria está acreditando num cenário, tá todo mundo achando que o Bitcoin chegou nos 70 mil e ele vai voltar lá para os 53, para os 60, para os 40. Cara, quem que vai vender Bitcoin para o preço cair se tá todo mundo vendendo aqui em cima? É justamente por isso que o mercado costuma fazer o contrário do que a maior parte das pessoas esperam e ele vem buscar regiões de liquidez. As próprias instituições que botam essas ordens com muito capital cancelam essas ordens na hora que o preço chega para ter aquele rompimento, para liquidar mesmo todo mundo e o preço sair pegando ordem e confirmar de fato um rompimento. E é justamente isso que a gente precisa ver
Porém, né, as instituições que venderam aqui em cima também vão querer aumentar a posição. Então, é natural também que elas deixem, né, que elas queiram que o preço caia para estar comprando mais Bitcoin. É o que elas fizeram aqui, é o que elas fizeram aqui, e provavelmente se a gente vê, né, o 4 horas em sobrevenda, uma retração de toda essa alta, é o que a gente vai ver novamente. Por isso, né, que eu estou muito otimista com o Bitcoin, está sendo o principal ativo que eu estou operando aqui nos últimos dias, sinceramente, né? Na live hoje mais cedo eu passei aqui em várias altcoins e mostrei para vocês por que o Bitcoin é o principal ativo para estar se operando agora nessa semana. Então se você quiser saber mais detalhes, assiste a live, né? Eu tento fazer a live assim em torno de 40 minutos a 1 hora para não ficar algo muito demorado para você conseguir ver depois. Você consegue até assistir na velocidade de 1,5, 2 vezes, né? Eu acho que eu não falo tão rápido assim. E aí você consegue absorver tanto a parte de notícia quanto a parte de macroeconomia. A gente debate aí sobre a questão da Venezuela, as eleições da Venezuela e o impacto disso para o Brasil e para as criptomoedas. Então, se você quiser saber mais detalhes, é só ir na parte lá de lives ou então na playlist ao vivo que eu criei aqui. No mais, não esqueça aqui dos nossos apoiadores do canal, que é a corretora BingX, corretora que eu utilizo aí para estar fazendo as minhas operações de investimento, e a Token.com, que é a rede social das criptomoedas. Eu vou ficando por aqui, tenham um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!